O leilão da Caixa acabou, aparentemente agora não vale mais a pena comprar imóvel de leilão e a gente vai ter que voltar ao velho método tradicional de você comprar imóveis a preço de mercado, talvez financiado ou construir, simplesmente isso. Essa tem sido, de certa forma, não diretamente, mas indiretamente as frases que eu tenho escutado após a alteração do edital da Caixa. Se você não está sabendo o que aconteceu, a gente ao longo de bastante tempo, a gente tinha modalidades na Caixa em que a Caixa de leilão de imóveis, em que a Caixa pagava, em algumas delas, pagava o débito incidente de IPTU e condomínio. Sexta-feira, mais especificamente, a Caixa alterou esse sistema. A partir de agora, basicamente, todas as modalidades, você é o responsável pelo pagamento de débito. Tem ali algumas regras, eu fiz um vídeo já falando sobre isso, então eu não vou me estender mais sobre as modalidades e o que exatamente diz essa mudança. Mas é mais nas consequências e nas percepções que eu tive após um final de semana e o dia de hoje sobre essa situação. Então vamos lá. Primeiramente, sobre a questão de mudança, tá? As pessoas, não, agora já era, coisa e tal. Eu estou no mercado de leilão há 5 anos, não é tanto tempo assim, mas também não é algo tão pouco. E eu já vi várias dessas mudanças em que supostamente acabam com o leilão de imóveis. Eu lembro que a última mudança assim que teve muito bafafá, muito problema, foi quando a Caixa parou de aceitar financiamento em uma das modalidades, a licitação aberta. E aí teve várias pessoas que falaram, já era agora, eu acho que é melhor sair do mercado, não tá mais valendo a pena, aquele chororô. E cara, na real, isso sempre vai acontecer. Isso, independente da mudança, sempre vão existir as pessoas que desistem no meio do caminho. Isso é normal. É exatamente isso que faz algumas pessoas terem sucesso e outras não. Eu sempre gosto de provocar as pessoas que vão falar sobre isso a seguinte coisa. Um dos piores momentos econômicos do Brasil foi ali a época de hiperinflação. Cara, era difícil pra caramba viver. Imagina você tendo que pagar funcionário, comprar insumos, coisa e tal, pensando que você é empresário ou até mesmo você, dono da sua casa, fazer compras com as coisas subindo de preço diariamente. Como é que você se planeja? Não tinha como. É difícil pra caramba. Mas ainda assim, naquela época, existiam pessoas que enriqueceram. Pessoas que cresceram. A minha pergunta, então, fica, por que você não? O André estava até falou uma frase, why you're not? Que é dessa mesma frase, por que você não? Essa é a ideia. As pessoas vão desistir, mas quem não desiste acaba pegando mais oportunidades, porque sempre vai ter uma desculpinha para sair. Mas efetivamente, Eduardo, você acha que temos um grande problema na Caixa? Cara, eu vejo sobre 2 perspectivas e conversando com algumas pessoas que trabalham nos leilões de imóveis há bastante tempo, a gente chegou a alguma conclusão que na verdade o mercado tende a melhorar ao invés de piorar. Vou te explicar. A gente teve uma percepção de que alguns imóveis eles diminuíram de valor de lance inicial. Então, por exemplo, assim, a Caixa falou que você é obrigado a pagar até 10% dessas dívidas, 10% da avaliação do imóvel, né? Então, se passar de 10%, ela paga. Só que o que a gente percebeu em contramedida? Ela diminuiu, em alguns casos, o valor de lance mínimo em mais ou menos 10% também. Então, meio que saiu elas por elas. Além disso, sendo de certa forma positivo, sendo talvez de certa forma até otimista, a gente vai ter uma melhora no mercado de que pessoas vão sair. Os aventureiros, os preguiçosos vão todos sair. Sabe por quê? Porque eles se acostumaram ao mundo e não estão adaptados a procurar as dívidas do imóvel. Inclusive, se você não sabe como fazer, eu tenho 2 sugestões para você. Uma, tem um vídeo aqui nesse canal de como você encontra as dívidas dos imóveis. Você precisa calcular. Agora que você precisa pagar, você precisa saber calcular. E a segunda, assista esse vídeo, tá? É muito útil para você. E a segunda, seja como um dos meus alunos.
Entre aqui, aqui embaixo tem um link da jornada do arrematante. Lá você vai aprender a arrematar imóveis da Caixa em 5 horas. Perdão, em 3 horas. Tudo que você precisa em 3 horas. Isso é ainda mais importante nesse novo cenário que nós temos, em que agora a concorrência tende a diminuir. Como eu disse, os aventureiros vão sair de mercado. Vai ficar somente quem tem um conhecimento mais profundo. E aí você passa a ter vantagem quando você tem esse conhecimento. A gente até já está estimando uma perspectiva de ter mais pessoas contratando os nossos serviços de assessoria, pelo simples fato de que quem não tem muito tempo vai me contratar para fazer isso, contratar minha equipe para fazer isso. Então essa é a lógica, então o link está na descrição. Mas a perspectiva então é que na verdade o que vai acontecer provavelmente é a concorrência de imóveis diminuir, o que é ótimo. Ao longo desse tempo a gente viu muita coisa bizarra. Junto a isso, a gente tem uma leve diminuição de preço. Não muito, mas talvez o suficiente. A gente já pegou imóveis com dívidas altíssimas na época em que a Caixa pagava. Mas ao mesmo tempo, a maioria, e eu posso dizer ali mais de 50%, foram muito abaixo dessa média. Muito abaixo dessa média que a gente é obrigado a pagar. Então, eu não vejo com tanto problema. Só aumentou um pouco o trabalho. Junto a isso, há um momento de crise, há um momento de perspectiva de crise. A gente fala que a economia ela se move pelos boatos e não efetivamente pelo que está acontecendo. Não quero dizer que a situação está boa, mas a ideia de que a coisa está ruim é pior do que a coisa estar ruim em si. Então a gente tem essa percepção. Os preços estão aumentando, juros estão aumentando, perspectiva, de certa forma, a crise política. Isso interfere no ambiente de investimento. Quando a gente interfere no ambiente de investimento, a gente faz com que o mercado fique um pouco mais travado. Isso inevitavelmente leva mais pessoas a serem demitidas. Com isso, mais pessoas passam a não ter condições de arcar com seus compromissos e, consequentemente, mais imóveis entram ao leilão. A minha perspectiva é de que para 2025, pelo menos o dobro de imóveis entre a leilão com relação a 2024. É a minha leitura sobre o mercado. Então pensa, a gente vai ter mais imóveis, a gente vai ter menos concorrência. Como o mercado ficou ruim? Ah, Edwards, mas não é tão mais fácil como era. Tá tudo bem, a gente precisa aprender a lidar com isso e evoluir. O meu trabalho, ele só é vantajoso porque muita gente não sabe fazer. Os leilões de imóveis, eles só são vantajosos por um único e exclusivo motivo. É uma solução de um problema, ou seja, uma resolução de um trabalho, dá um certo trabalho. Eu não quero mentir para você, leilão de imóvel não é investimento. Leilão de imóvel é um mecanismo que vai te levar ao investimento. O investimento é o imóvel. Leilão de imóvel é um tipo de trabalho. Então, quando você aprende a trabalhar o leilão de imóvel, quando você aprende a dirigir esse mecanismo, você percebe que a gente é um grande solucionador de problemas. E isso é só mais um problema que está se levantando na situação. Então você que está entrando agora no mercado, está com um certo medo desse bafafá, nossa, agora já era, não sei o quê. Cara, eu sou o exato oposto do que as pessoas estão falando. Agora, as coisas estão ficando ainda melhores do que estavam antes. Se você antes estava com dúvida se você deveria aprender a arrematar um imóvel de leilão, agora eu digo, agora é mais importante ainda. Taxa de juros subindo, vai ser difícil você comprar no mercado tradicional, muitos imóveis indo a leilão, a tendência se aumenta muito o estoque, eles tendem a diminuir um pouco o preço. Cara, as perspectivas só estão melhorando. Por um pouco mais de trabalho? Talvez. Mas ainda vale a pena. Essa é a grande sacada. Você consegue arrematar um imóvel com até 94% de desconto. Um imóvel simples, uma situação simples, em que o trabalho é simples, que são aqueles imóveis, apartamentos padrão, 39 metros quadrados, sala, cozinha, 2 quartos, estilo MRV. Eu falo o nome da construtora, mas pode ser qualquer outra construtora. Aqueles caixotinhos de 4 andares. Cara, aquele apartamentinho é simples de você comprar, é simples de você analisar, é simples de você tomar posse.
ele te dá uma perspectiva de lucro de 30, 35 mil, às vezes até 40 mil, dependendo da localização, de lucro líquido. Ou seja, dinheiro no seu bolso depois de pagar tudo. Tudo. Uma perspectiva de venda, 6 a 8 meses. Onde você consegue fazer isso? Eu gosto sempre de fazer a conta. Cara, você consegue, com 2 operações como essa, se você vende em 6 meses, você consegue fazer 2 por ano. Com 2 operações como essa, você passa a ter uma renda de 5 mil reais por mês. É 60 mil dividido por 12, 5 mil reais no mês. Quantas pessoas recebem isso? Principalmente quantas pessoas não querem comprar um imóvel nessa situação. Agora, a gente talvez esteja com algumas características mais difíceis, mas ainda assim vale muito a pena. E lembrando que isso é somente para Caixa. A gente tem ainda outros imóveis de leilão. A gente tem ainda imóveis de leilão judicial que ainda facilitou a questão de não pode mais pagar quando IPTU. A gente não pode, o arrematante não pode no leilão judicial. Cara, as coisas melhoraram. Então toda vez que alguém vier falar para você, cara, não vale mais a pena, tá difícil, eu acho que eu vou sair, pega e fala pro cara, beleza, sai sim. Leilão de imóvel não dá certo, você não deveria atuar nessa área. Você vai ter muito mais concorrência. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que você veja a partir dessas perspectivas. E se você ainda está com medo, porque você acha que você não consegue fazer uma arrematação, tendo certeza de quanto tem de dívida, o link está na descrição para você participar da jornada. Aquele abraço, valeu!